A América Latina é o epicentro da pandemia de coronavírus e concentra mais de 1 milhão de casos no mundo. O Chile é o terceiro pior país no avanço da doença na região. Na semana passada, as autoridades prorrogaram a quarentena na capital Santiago, onde vive quase metade da população do país. Enquanto a pandemia avança, já foram registrados protestos por comida em bairros mais pobres. No ano passado, milhares de chilenos foram às ruas contra as desigualdades sociais durante 5 meses. Para falar sobre a situação chilena, a gente conversa agora com o mestre em Educação em Ciências e Saúde e professor de Educação e Promoção da Saúde da Universidade do Chile e da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, Juan Bacigalupo Araya. Juan, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, primeiro, por estar falando aqui com a TV PUC. Juan, boa tarde a vocês. Tudo bem? Tudo bem. Juan, na semana passada, a capital, Santiago, que é a cidade, é o lugar do Chile que talvez seja mais afetado até pela concentração da população, é quase metade da população do Chile, são 7 milhões de habitantes dos 18 milhões habitantes do Chile. A gente viu que 97% dos leitos de UTI eles estavam ocupados. Então, o país ele está próximo de um colapso do sistema de saúde e onde mais a situação se complica, em Santiago e além de Santiago. Então, essa semana está piorando a situação em outras regiões também. Tem a região de Valparaíso, que fica do lado aqui de Santiago. Santiago não tem saída para o mar, né? Aí tem a cidade mais próxima, é Valparaíso e Viña del Mar. É uma região bem grande. E os prefeitos de lá estão solicitando uma quarentena total, mas o governo não está liberando ainda. Então, tem uma cidade que o sistema de saúde também está colapsando, San Antônio. Então, hoje, à noite, começa a quarentena total nessa cidade, especificamente, naquela região. É importante entender que o Chile é um país centralizado. Então, é um país unitário, não é federal, igual ao Brasil, né? Então, aqui, os municípios não têm autonomia para decretar quarentena. Então, dependem do governo central. Isso está bem complicado. Tem outras cidades na região do norte do país também que estão entrando em quarentena hoje à noite, porque também o sistema está colapsando também. Então, tem a região central do país e agora tem no norte também, que é na região de mineração de cobre, que é tipo o salário do nosso país. A região da Antofagasta também está colapsando o sistema de saúde. Só que assim, o que o governo está fazendo? Está levando as pessoas dessas regiões para outras. Então, como o sistema de saúde aqui está colapsando em Santiago, eles estão levando para o sul, para as cidades do sul do país. Então, aconteceu uma coisa muito estranha outro dia. Uma pessoa que foi internada aqui por Covid-19 em Santiago acordou em Concepción, uma cidade do sul. O cara não acreditava que estava em outra cidade. Cara, realmente é uma situação num país que virou, desde o ano passado, um caldeirão, né, aqui na América do Sul. Com a desigualdade social, inclusive grandes manifestações deixaram mortos, feridos, presos, e levou ao cancelamento até de grandes eventos como a PEC, a COP25, a própria final da Libertadores estava marcada para ser em Santiago. E então o Chile ele vive esse período de grande desigualdade social. Ao mesmo tempo, ele foi um dos primeiros países aqui na América do Sul a fazer um alerta para o coronavírus. Feito lá em mais ou menos dia 7 de fevereiro, ele foi uma das primeiras populações a ser alertada sobre o coronavírus. Isso levou até, e aí eu queria a sua opinião sobre isso, uma reabertura um pouco equivocada do governo. O Sebastião Pinheira, ele chegou ele adotou uma quarentena rotativa e chegou a anunciar a retomada das atividades econômicas. Eu queria saber como isso influenciou na curva da epidemia no país, da pandemia no país, perdão. Então, tem que começar falando um pouquinho do que você estava comentando. O país, eu falo que tem uma crise política, social e sanitária. Então, uma crise social que começou desde depois da ditadura militar e que teve, a gente fala que é uma panela de pressão.
e que aquela panela chegou no limite em outubro do ano passado. Então, é a desigualdade social, é principalmente isso. A gente tem que pagar por tudo. O governo não faz, é um governo subsidiário, né? O Estado é subsidiário. Então, as pessoas chegaram no limite. Tem uma crise do governo, porque esse governo que está aí chegou um momento com 3% da aprovação, que é o histórico. Depois da volta à democracia, esse nível de aprovação é muito pouco. Então, também tem o nosso ministro da Saúde, é um cara que já foi ministro da Saúde no primeiro governo de Piñera, e o cara ele eliminou listas de espera do sistema de saúde, da atenção secundária com especialistas, tipo, só eliminou uma lista de espera. E ele saiu na televisão naquela época falando, olha, nesse governo a gente acabou com as listas de espera para especialistas. Aí, depois, no governo seguinte, a gente soube que não foi tão assim. O cara só apagou a lista de espera. As pessoas não tiveram atendimento com especialistas. Então, tem aquela crise social, política, e agora tem a questão sanitária. Que o governo costumava falar isso, né? Que a gente está muito preparado, muito bem preparado. Até o ministro da Saúde chegou a falar que a gente tinha um dos melhores sistemas de saúde do planeta. Aí o presidente também saía falando na televisão que ele tinha comprado ventilação mecânica desde janeiro, que eles já estavam preparando isso. Então, que a gente não tinha que se preocupar com essa questão no país. Só que sim, a situação está muito, muito ruim, porque o governo fez aquela questão de criar quarentenas flexíveis, que era tipo, vocês estão no Rio de Janeiro, né? Tipo, como se a gente falasse que da Presidente Vargas para o norte está em quarentena, e da Presidente Vargas para o sul, não. Então, se você mora no norte da Presidente Vargas e tem que ir para o sul, você não pode, porque você está em quarentena. Então, é uma coisa bem ridícula, que todo mundo falava, como assim? O que o governo está fazendo? Por que não decreta quarentena nacional? Ou naquela cidade decreta uma quarentena inteira. Isso, a gente criticou muito. Os profissionais da saúde, os cientistas criticaram muito. E isso levou ao que está acontecendo agora. O governo costumava falar para a gente sair na rua, ter uma nova normalidade. Então, até alguém do governo saiu falando na televisão, olha, você pode tomar um cafezinho com seu amigo, todo mundo usando máscara e não vai ter problema. Então, aquela questão da flexibilização das quarentenas deu muito problema, porque a gente está tendo o 97% da ocupação dos leitos UTI. Aí o governo hoje culpa as pessoas, não faz uma autocrítica. Eles não pensam, tipo, a gente falou para você sair na rua. Não. Eles falam, vocês não estão ficando em casa. Isso é muito forte. Colocar o governo é a estratégia que o governo tem usado desde muito tempo. É colocar a culpa nas pessoas e não assumir o que eles estão fazendo ou não estão fazendo. E pegando nesse ponto que você falou, a gente está vendo também que algumas manifestações elas não pararam por causa da pandemia. Houve sim uma agenda de manifestações grandes que iriam ocorrer no mês, a partir do mês de março no país, por causa da pandemia, com uma mobilização de milhões de pessoas. Isso realmente não aconteceu. Mas a gente viu eclodir manifestações, principalmente na região sul, na zona sul de Santiago, que são as regiões mais pobres, por comida. As pessoas chegaram a dizer que se elas não morrerem pelo coronavírus, elas morrem de fome. Então, eu queria saber se foram registrados esses protestos, quais regiões, além de ali pelo sul, foram registrados esses protestos pela fome ou reivindicando direitos durante a pandemia, e o quanto o governo do Piñera está apoiando economicamente esses diferentes segmentos da população chilena. Então, aquele descontento social que estava vindo desde outubro, a gente estava vendo nas ruas, continuava nas ruas. Até quando começou a questão do coronavírus, a população falava, é só um jeito de fazer que a gente pare de se manifestar. A gente não estava assumindo o real efeito da pandemia, né?
Aí chegou o coronavírus, a gente teve que sair das ruas, voltar para as casas, assumir que era uma questão mais forte do que a gente estava achando que era. E a população tem aquele descontente. Estava com essa questão. Aí o governo demorou muito em levar ajuda para as pessoas. Então, as pessoas, alguns cidadãos falavam, olha, eu estou em quarentena, mas eu não tenho ingressos, eu sou autônomo. O que o governo vai fazer por mim? Aí o governo liberou um auxílio emergencial, que é muito ruim. É tipo 50 mil pesos, que seriam uns 250 reais, uma coisa assim. É muito pouco. Para uma família, liberar esse dinheiro para um mês é nada. É nada. Então você soma aquele descontento social que estava vindo em outubro, com um bono, um auxílio de 300 reais, vamos colocar 300. Aí você tem outra questão, que é aquela crise social que eu falo. O milagre econômico chileno, que todo mundo acha que é muito legal, a população aqui utiliza muitas dívidas, utiliza muito o cartão de crédito. Então, você tem dinheiro, você faz coisas, você viaja para o estrangeiro, você compra carro, você compra coisas, mas você, na real, não tem dinheiro na sua conta. Você está endividado. E se você não tem como trabalhar, se você não tem como gerar ingressos, você fica para trás. Vai perder as coisas. Você não tem como pagar as contas, você não tem como comprar comida. Isso está acontecendo no Chile. Então, Santiago é uma cidade que é a que eu conheço, né? Que é bem marcada a questão social. Na região leste da cidade, tem os bairros ricos, aos pés da cordilheira. Então, eles têm uma vista maravilhosa. E lá que começou o coronavírus, tá? Eles trouxeram desde o estrangeiro. Mas, na periferia de Santiago é meio que um círculo, né? Na periferia, na região oeste e sul, tem os bairros mais pobres. Tem os dois municípios mais pobres e mais populosos são Puente Alto, na região sul, e Maipú, na região oeste. Então, naqueles lugares, começou aquela questão e não só nesses, né? Na região sul tem outros municípios também que começou o pessoal falou a sair na rua e falar, olha, eu tô com o que eu vou fazer? E aí o governo teve que acordar e falar, olha, a gente precisa ajudar essas famílias. Aí começaram a levar caixas de alimentos para as famílias. Uma das coisas que eu trabalho é a alimentação saudável. Aí as caixas de alimentos não foram compradas em pequenos agricultores, são comprados em supermercados de cadeia, amigos do presidente, que é empresário, e não tem alimentos naturais, só produtos ultraprocessados. Então o governo tem políticas de promoção da alimentação saudável, mas só leva alimentos que, na real, aportam só calorias e, bom, ajudam um pouco a alimentação das pessoas, mas não tem aquela questão do produto in natura, produto natural. Então, essas estão sendo as ajudas que o governo está dando. Hoje também liberou mais um auxílio, que também é tipo 350 reais, mais uma vez, para uma família. E só quem tem cadastro. Se você não fez o cadastro, tem que fazer agora. Então, é difícil, a situação é difícil. O pessoal tem muito descontente. É uma situação que você falando até se assemelha aqui ao Brasil, né? A gente vê um pouco até dessa semelhança nessa questão que você falou do auxílio emergencial, do cadastro aqui no Brasil. A gente vê filas se formando na porta das agências da Caixa Econômica, gerando aglomeração, ou seja, as pessoas estão precisando de dinheiro e ali correndo um risco. Eu acho que eu enxergo uma outra semelhança também, e eu queria saber como estava essa situação no Chile. A gente viu a OMS recomendando agora que todo o sistema da notificação das mortes por coronavírus nos países, eles vão ter que ser revistos. E isso aqui no Brasil, por exemplo, já está sendo um alvo de esconder, né? O governo começou a esconder um pouco as mortes que acontecem no país, eles não somam mais a questão, quantas mortes tem ao todo, eles só dão as 24 horas, isso está sendo até um papel aqui do jornalismo até fazer isso. A gente vê o Jornal Nacional, por exemplo, aqui, ele entra com plantões dizendo o total de mortos até agora, eles dão das 24 horas e dão o número total de mortos. Eu queria saber isso
como está essa subnotificação aí no Chile, que a gente sabe que é um problema sério aí no Chile. É possível dimensionar o quanto essa subnotificação aí no Chile? Então, lembra que eu falei aquela crise política daquele ministro da Saúde que apagou uma lista de pessoas que estavam esperando especialistas? Aquele ministro é o encarregado de dar os dados diários de coronavírus, as estatísticas. Então, a população não acredita, porque a quantidade de mortos era muito baixa no início das informações. Também os contagiados, o número era muito pequeno. A gente estava vendo que não tinha quarentena no país, só tinha aquelas quarentenas flexíveis, de um lado da rua tinha, do outro não. E a quantidade de contagiados era muito pouca, a quantidade de mortos era muito pouca, enquanto nos países vizinhos o número era muito alto. Aí começaram a criar novas categorias, a transparentar um pouquinho mais os números. E ainda hoje a questão não é clara. De ontem para hoje, mudou de novo o jeito de informar os mortos por coronavírus. Então, a gente não acredita no governo. Não acredita. Tem mulheres aí, uma periodista que fez um levantamento em maio, e ela falou, olha, tem 700 e algumas pessoas aí que o governo não está considerando que morreram por causas que não estão claras. Por que o governo não coloca essas pessoas como coronavírus? Aí, anteontem, o ministro da Saúde teve que sair falando, então, a gente está revendo o jeito que a gente está contando os mortos por coronavírus, e mesmo, a gente tem que acrescentar 653 pessoas nessa lista que a gente tinha. Então, o número aumentou, né? 2.000 foi para 2.300, uma coisa assim. Então, aí o número é um pouquinho mais real, mas precisou que a comunidade científica e aquela periodista fizessem um levantamento das coisas, falassem nas mídias, e eles falaram assim, olha, é mesmo assim. E tem aquela questão da OMS também, né? Que eles argumentam que a OMS está solicitando isso e que por isso eles estão revendo o sistema. Aí tem o registro oficial de óbitos no país, né? Que é o registro civil que faz. Aí eles falam, não é que a gente está vendo a ata de defunção, a gente está vendo o registro que eles fazem no sistema. Aí o registro demora para ser feito. Então, hoje, pela manhã, algumas horas atrás, o ministro da Saúde saiu falando que só tínhamos 19 mortos. A gente tem mais de 3.000 casos por dia de contagiados por coronavírus. Aí o cara sai e fala que tem só 19 mortos. É ridículo. Aí ele falou, não, mas é mesmo, é complicado, porque assim, a gente como mudou o jeito da informação dos óbitos, vai ter o número baixo mesmo, porque nesse período a informação é pouca. E são dados que correspondem ao dia anterior. Então a gente vai ver só o resultado disso na quarta, na quinta-feira. Então tem que meio que dar um jeito nas informações. Então vamos ver se essas informações vão ser um pouquinho mais claras, mais transparentes. A gente ainda não tem a informação desagregada por municípios. Os caras só informam o total país e por região do país, mas não por municípios, que é uma coisa que eles se comprometeram e não fizeram. Então, tem uma luta aí para transparentar esses dados. E a subnotificação a gente sabe que é muito alta. Eu trabalho com o Ministério da Saúde também, né? Aí um dia eu perguntei para um cara lá, e aí, como que estão os mortos? São esse número real ou tem mais? A resposta do cara foi, sempre tem mais. A gente vê até um pouco nos dados, né? Entre o primeiro dia de maio e o primeiro dia desse mês que a gente está, foram um aumento de casos em 500% e as mortes subiram 375%. Até um pouco do indício de quanto é escondido, porque, caraca, explodiu tanto assim em um mês ou, calma, tinha coisa lá atrás que só foi revelada agora? Então, é uma situação realmente complicada. E eu queria que você falasse um pouco agora, pensando até um pouco no andar da carruagem, como a gente fala aqui no andamento da situação. Com esses números aumentando, a subnotificação, como a gente conversou aqui no início da entrevista,
falamos da situação das UTIs, que podem vir a ficar superlotadas, já estão quase com a capacidade totalmente cheia. Você acredita que o país, que o Chile, ele pode enfrentar uma situação semelhante ao colapso vivido pelo Equador, por exemplo, em que corpos eram encontrados na rua? Então, já aconteceu uma coisa assim, tem aparecido alguns corpos em carros na rua, pessoas que correspondem ao grupo de risco, que morreram. Aí a polícia está correndo atrás das informações para saber o que aconteceu. Não é uma coisa muito informada, não é uma coisa assim que está acontecendo muito, mas eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto, porque, pelo menos, antes, quando a gente começou a ver que estava ficando uma coisa muito difícil, o governo decretou a quarentena total em Santiago, né? Então, os efeitos daquela quarentena total, a gente vai começar a ver agora. A gente já está 2 semanas, 3 semanas com quarentena. Então, quem estava doente já passou, já não está passando mais essa doença, não está transmitindo mais, se realmente ficou em casa, né? E eu tendo a acreditar que as UTIs vão ficar um pouquinho mais tranquilas daqui a pouco. Essa semana, a semana que vem, vão começar a diminuir. Mas espero que não cheguemos no que aconteceu no Equador. Eu espero que não, mas vai depender muito das medidas que o governo vai tomar. A questão da quarentena total em outras cidades é super importante. Aquilo que eu estava falando no início. Valparaíso é uma cidade muito grande, tem muita gente. É uma cidade muito turística, então muita gente mora lá. E se o governo não decretar quarentena total naquela região, naquela cidade, vai ficar igual que Santiago, há 3 semanas atrás. Os caras, isso é a principal crítica. Eles não são proativos, eles reagem ao que está acontecendo. Então, por que se eles já sabem o que vai acontecer, por que eles não preveem? Por que não tomam uma medida preventiva? E isso é muito difícil, não dá para compreender. Os caras liberaram hoje um decreto de como vai ser a liberação do comércio. Então, tipo, tem gente morrendo e você está criando um decreto para liberar a abertura do comércio. Qual é a sua prioridade? É isso que eu ia perguntar isso para você, que justamente isso, ainda mais você falando dessa questão de influência que o Chile sofre, né? O governo atual chileno sofre de sofrer influência e realizar. Como é que você enxerga essa questão do mundo se abrindo, né? Porque, infelizmente, a América do Sul ainda é atrasada com relação a isso. A gente já está vendo a Europa. Não vou nem botar a América do Sul, porque aqui temos países que até fizeram um bom trabalho. A Argentina, por exemplo, tem estado numa situação bem melhor que o Brasil, que o Chile. Mas o mundo vai voltar antes da gente. Isso, digo Brasil e Chile. Isso é um fato, como já está acontecendo. E você vê isso como alguma forma de influência no governo local para abrir também, olha, eles estão funcionando, a gente vai funcionar também. Não enxergando a situação do próprio país, você acha que o governo chileno pode ser influenciado olhando o restante do mundo e acabar se precipitando novamente em abrir o comércio, como já fez, já não funcionou? Talvez. Espero que não, mas talvez. Aquela questão dos aliados políticos do governo lá fora, tipo o Bolsonaro, amiguinho do Pinheira, também não está fazendo nada para conter a crise, pode ser um indicador, né? Pode levar o cara a querer continuar com o comércio, abrir os shoppings, sei lá. Não sei. Eu acho que tem aquela questão da pressão social, a pressão do meio científico, dos profissionais da saúde, que não vai deixar ele voltar a fazer aquele erro que eles já tentaram fazer, que foi o comércio. Então, tem aquela pressão por trás que eu acredito que vai ser muito forte e vai deter um pouquinho essa tentativa de retomar uma falsa normalidade. Professor, eu queria agradecer a você pela entrevista aqui concedida para a gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu só queria acrescentar 2 coisinhas. Claro. Eu estou agora eu cheguei há pouco tempo do Brasil para o Chile e eu peguei um voo humanitário da Latam.
só que não era humanitário, né? Cada um tinha que pagar a sua passagem. Aí o governo chileno tem uma coisa boa, pelo menos, não está tudo tão errado. Criou hotéis sanitários, residências sanitárias, para quem está vindo de fora e para quem tem coronavírus aqui em Santiago e não tem, ou no Chile inteiro, e não tem como fazer quarentena em casa, porque tem alguma população de risco em casa, ou tem crianças, sei lá. O governo habilitou hotéis que estavam sem hóspedes, e as pessoas vêm naqueles hotéis. Eu, no meu caso, estou num hotel agora, e você tem comida, e você tem tudo grátis. Você tem um quarto para você, não pode sair do hotel, não pode fazer nada, mas você tem um controle sanitário diário, você tem 3 comidas diárias, e é tudo pago pelo governo, né? Com os nossos impostos. Oi, professor, obrigado novamente por ter compartilhado até essa experiência que você está vivendo com a gente. E é isso, agradeço novamente pela oportunidade de conversar com a gente. Obrigado a vocês.